E aí, senhores, tudo bom? Então lá estava eu passeando pelas sugestões do meu curto YouTube. Eu não sou inscrito em muitos canais, sou inscrito num dos canais talvez mais interessantes, que é o do Harry's Garage. E para minha surpresa, naquela thumb tinha uma McLaren SLR, uma McLaren F1 e também o título menciona a McLaren 650S. Ou seja, os três mundos, as três épocas da McLaren num vídeo só dentro do canal do Harry's Garage. Eu falei, por que não fazer uma reação a esse vídeo? Basicamente o Harry's, que é um cara muito influente na cena automotiva, ele foi um dos fundadores da Evo Magazine. Da Evo Magazine saíram caras como Chris Harris, era um dos jornalistas lá dentro, o Harry Catchpole, que é um outro Harry, também caras que a gente conhece hoje, principalmente no YouTube, né? Todos eram dessa criação da Evo Magazine e ele era um dos cabeças ali. Então, um entusiasta automotivo, tem conteúdos muito legais, assim, bem informais e do jeito que eu gosto, né? E então é isso, vamos ver, o vídeo é curto, 22 minutos, e o cara vai entrar dentro da MSO, que é a McLaren Special Operations, ou um outro galpão separado daquela fábrica da McLaren que alguns já devem conhecer, onde os caras fazem os serviços desses carros, inclusive os antigos, inclusive o Mercedes, inclusive a F1, e faz essas customizações também. Eu não me interessa muito a parte de customização, deve ser carbono para todo lado, para variar, mas me interessa a SLR, me interessa a F1 e me interessa ver onde que os caras fazem o serviço desses carros, para ter ideias para cá, para a Vanguard, por que não? Vamos ver junto? Então vamos lá, estamos aqui já no vídeo e já estamos na garagem. Isso aqui é o galpão dele, ele faz vários vídeos aqui nesse galpão. E tem também a frota de carro deles. Ó, no cantinho a gente vê uma Diablo vermelho, tem vídeo desse carro dele rodando lá pela Itália, nos lugares muito legais. Tem um Toyota Yaris GR aqui, um carro, um micro hatch, seria o equivalente ao nosso Up TSI, só que melhor. Tem aqui um XK, duas portas XK. Tem... ele também foi consultor da Jaguar durante muito tempo aí. E tem umas motos aqui, ó, tem o que é isso? Uma 7 Galo? Três escapamentos? 1, 2, 3. Essa aqui tem 3 escapamentos também. Enfim, vários posters, olha lá, os posters da Evo. Vamos começar o vídeo, vai. Então, esse é um vídeo sobre a McLaren 600S, que ele comprou no ano passado. Uau, já tem o que eu quero ver. Eu tô dentro da McLaren MSO, eu acredito. Aí eu dou uma olhada aqui nos elevadores. Elevadores nem de pórtico são bem velhos, na verdade, são elevadores mais antigos. Eu vejo uma F1 no cavalete, olha aqui o cavalete segurando uma não é uma F1, é uma SLR, desculpa. Isso aqui é uma SLR. Uma curiosidade que depois eu posso contar mais pra frente do chassi de carbono desse carro aqui, que tem que ser levantado por uma maneira específica, senão ele racha no meio. Já vou contar. Se você levantar uma SLR com um macaco para trocar um pneu na estrada, por exemplo, a chance de você rachar esse chassi no meio é gigantesca, porque ele vai torcer e ele não foi feito para torcer. Você tem que levantar ele equilibrando ele em 4 pontos, né, específicos. E, enfim, acontece. Pode dizer, o engenheiro que projetou isso, que absurdo. Tudo bem. Outra coisa que chama atenção, carrinho da Porsche dentro da McLaren FSO. E aí aqui em cima os caras têm aqui, ó, Fluids, Electrical, Cleaning, alguns armários fechados, caixas, eu já utilizo essas caixas, bancadas com um topo de borracha, algumas peças aqui em cima, uma SLR aqui na frente, preta inclusive. Acho que talvez a Mercedes número 1 que eu teria depois da CLK. Ó, a estrutura de alumínio aqui da SLR. Tem parte aqui que eu lembro que é de fibra. Enfim, uma coisa fora da curva que os caras fizeram juntos, né? Nessa época que a Mercedes e a McLaren, antes de serem rivais na pista, eles foram parceiros. Ali estava a F1,
Provavelmente a gente vai ver ela mais pra frente aqui no vídeo. Eu tinha passado por aqui, eu vi algumas F1s do... Enfim, vamos lá. E a MSO também faz a personalização dos carros, né? É tipo uma espécie de manufacture ou individual da BMW, né? E ele tá com essa MSO 650. Olha o tamanho desses extratores traseiros. Diz que esse extrator foi desenhado pelo pessoal de competição e depois a MSO trouxe para os carros de rua como um opcional estético, mas também funcional, né? E o carro é roxo e geralmente a McLaren chama os roxos de azul. Não sei por quê. Você sabe por quê? Digita aí. Os caras chamam de azul isso aí. Demonstrator, and they didn't go out to journalists. This was a customer facing thing, so at events. So if you were invited guests, é um carro super exclusivo, você participar da MSO também era uma coisa bem exclusiva. So that's the sort of backstory to this car. And esse era um dos primeiros carros que eles fizeram o desenvolvimento, né? There is one thing that really niggles me. E tem uma coisa que ele não gosta, que está dentro. Ele não gosta desse adesivo e amarelo aí na fibra. Eu também não gosto nem. O negócio está sequer alinhado, mas enfim. Mas combina com a pinça e combina com a linha do banco, né, o cinto. Parece aqueles negócios que você vai na loja de PPF e pede pro cara, não, imprime aí uns McLaren, vamos colar em tudo. Aí o cara sai colando. Mas não, é a MSO. E aí tem uma lista de coisas. O mais caro tava lá em cima. O Malero Cadmio. Olha só na porta onde que os caras põem os botões ali, ó. Você sabe para que são esses botões? Nós temos botões aqui. Não dá nem para ver direito, né? Aqui, o alarme interno, o alarme de inércia, para quando for enguichar o teu carro porque você estacionou a tua McLaren no lugar errado. E aqui eu não sei exatamente o que é isso. Toneu. Será que é o teto? Was 287,690 pounds in 2015. Put that into 287 mil libras em 2015. Cara, isso é grana. Tem 72 mil libras de opcionais. E chega a 389 corrigido pela inflação. Cara, assim, ó, 389, um carro de 2015, ainda que seja um MSO, do tipo uma versão bem exclusiva e rara de uma 650, nem é uma 675. Cara, é grana, é grana. Eu pensava que esse carro estava desvalorizando muito mais que isso lá. Porque o histórico de McLarens MP412C, né, as de entrada, enfim, não são muito bons. E ele parece que não gosta. Ele não gosta da textura do volante. Ele gosta da textura do volante em cima. Isso aqui é o tipo das coisas que eu fico vendo nos vídeos, quando eu gravo vídeo pra vocês, eu fico falando desses detalhes de cara meio, né, como é que chama? Hoje tá na moda falar com espectro autista, talvez seja. Mas esse tipo de coisa mesmo que eu fico vendo nos carros, né? And there are people who will retrim it. E ele... And I thought, because this car was MSO, I'll give MSO a call. And I did, and I said, could you retrim this? Ligou lá para a MSO, para a McLaren e falou, quero mudar o estilo do volante. 25 mil libras? I'll go and take it to MSO, and also I'd really like to have a 25 mil, não é possível. 25 mil para tocar o couro do volante? Because this car was MSO, I'll give MSO a call. And I did, and I said, could you retrim the steering wheel on my car? Yep, certainly, sir. Você pode trocar o couro do meu volante? Não, com certeza, senhor.
it's about £2,500. É por volta de 2.500, não, 2.500. Pounds, which is a fair bit Não, more 2.500 elsewhere. But I just felt with its history, I'd go and take it to MSO. And also, I'd really like to have a peek behind the curtain because it's a fairly secret place. It's not at the McLaren Technical Centre that we all know as. Eu sempre tenho problemas com dezenas. 2.500 pounds. 2.500 pounds. São 2.500 libras. A legenda estava errada. Eu acho. Olha os caras entrando no lugar aqui, mano. E aí vai ter o... Aqui, ó. Isso daqui é uma McLaren. E ao mesmo tempo você pode falar que isso daqui é uma Mercedes. E aí você vê assim o carro com o escapamento aqui no paralama dianteiro, você vê aqui essa grelha lateral com o formato do símbolo da McLaren, mas ao mesmo tempo tem Mercedes aqui na roda. Que carro magnífico! Esse é um carro para ter para a vida. E ele estava com ele no galpão dele, inclusive. Né? Então ele vai dirigir o carro, vai entrar na McLaren. Olha lá a McLaren. MSO lá em cima, olha lá. MSO. E o carro está com downpipe. E aí tem uma linha do tempo. Aí tem várias peças. O problema é quando você para o vídeo fica tudo turvo, né? Aí tem uma SLR cortada no meio, sem para-brisa. Aí tem uma obra de arte estranha. Vocês viram ali em cima o que estava escrito? Sem fotografias. Não está escrito sem vídeos. Ele entrou filmando. Eu tenho essas placas aqui dentro da Vanguard, então. Good to see you. Harry, great to see you again. Aí agora é o Neil Underwood. O Neil debaixo da madeira. E olha o shop dos caras. Tem lá uma... O que é isso, mano? Pelo farol parece uma MP4. Uma SLR, duas SLR, três SLR, quatro SLR. Pelo para-brisa uma F1. Isso aqui não dá para dizer o que é. Parece ser mais nova. E ali aparentemente uma outra MP4. E é só isso? É MSO? 6 elevadores? A Vanguard é maior que a MSO. Absolutely, yeah. No, we've known each other for 30 years. So, tem o dobro de elevadores. It's nice to be reacquainted. Não faço metade não cobra metade do que eles cobram. Sets new benchmarks. I can't believe what you've got in here. São 2.500 pounds para trocar o couro do volante. Olha lá, tem uma P1 ali, é uma P1? Vamos descobrir quando chegar mais perto. E aí os caras têm lá uma câmera de jateamento, provavelmente para fazer limpeza, uma bancada escrito Carbon Only, apenas carbono, provavelmente para fazer algum tipo de reparo ou fazer a pré-separação das peças para sei lá o que. Tô chutando as coisas aqui. Uns carrinhos, umas bancadas de borracha, outras com madeira. O Pedro parece ser mais antigo esse prédio, inclusive pelo aspecto do piso aqui. E os elevadores também, né? Que são elevadores não de pórtico, mas pelo menos são de chão livre. Que interessante. Essa é a MSO? Ó, lá atrás tem um body shop, algumas coisas no cavalete, quando os carros batem, né? Aí tem um cara aqui com algumas coisas em laranja, talvez seja a bancada da parte elétrica. Ó, tem umas baterias de parafusado. Ah, isso aqui é a bancada para carregar as parafusadeiras elétricas. Certo. Muito interessante a MSO. Very limited run of HS cars that we did. Yes. Aí ele está falando, tem uma série as McLaren HS, a very important car, both in High coupe and Sport. spider form. Yes, you did a bit before. The first car we did was for Pebble Beach in 2010. Então esse foi o primeiro carro da MSO em 2010. Eles pegaram uma MP4 12C e criaram essa linha
especial, esse departamento especial de customização de McLarens Special. And then obviously we got into the P1. Yes. But the Special history of projects. MSO actually goes back Operations, to the special McLaren F1. operations. Because we're E aí a actually, McLaren F1 na we were verdade the foi o customer início care da division MSO, for the McLaren F1. que eles tinham a divisão de customer de assistência ao... Olha a F1 aqui, mano! Eu falando aqui F1 na minha cara. Olha só, o cara tem um protetor de painel com F1 aqui, tal, tecido. Quem que faz isso aqui? NLK. Não sei. Aí tem aqui F1, olha o vidrinho da F1. Parece o servo freio da F1. E o motor da F1 não tá aqui. A F1, olha o vidro do Autozan. Nasceram da mesma idade. Yeah. And as you can see today, we've got some Tomara McLaren que mostre F1s esse in carro here. mais. Aquele aqui de novo. Olha os radiadores F1. Eu não sabia que eles eram laterais, assim, na frente do paralama dianteiro. Parte da suspensão. Articulação interessante, né? Articulação do amortecedor superior da F1. Eu não sabia disso. Pera aí. Eu tenho uma F1 aqui. Isso aqui é a minha F1 de brinquedo. Ó, tá, eu destruí, ou meu irmão destruiu, não vai lembrar, né, na época. Tô sem o scoop, tô sem aqui a asa que quebrou, mas essa daqui era as que corriam em Le Mans, talvez. Só que essa eu não consigo abrir a parte da dianteira. Pela primeira vez estou vendo a dianteira da F1. Aqui eu consigo abrir a parte traseira, tá lá o S70, BMW M-Power. Eu tenho uma F1 aqui, por que não? Hã? Aí tem uma SLR ali do lado, tipo, desaparece a SLR. Cara, que local maravilhoso. Aí você vê o cara trabalhando. Olha lá, uma bancadinha. O que é isso aqui? Parece a tampa. Parece que o cara tá mexendo... Ó, é exatamente essa tampa aqui, ó. Olha o formato aqui, ó. Nessa tampa aqui onde fica o escapamento do carro, né? O escapamento fica aqui atrás. Exatamente essa tampa aqui, ó. Só que lá tem vidro e aqui tem uma grade. O cara tá mexendo ali na tampa de carbono e tal. Vai saber do que é isso aí. Uns carrinhos. É que eu tô olhando o vídeo do ponto de vista de um dono de oficina, ok? Vocês me perdoem se vocês gostam dos carros. Eu gosto dos carros também, mas eu tô dentro da MSO agora, junto com vocês. Hã? Convenhamos, tá bem modesta, vai. Pro que representa, tá bem modesta. Still are the custodians of the car. Amazing. I also see how dominant SLR has come for you as well. Look at this. Tem um monte de SLR, parece so que as after the SLRs McLaren dominam F1, o serviço que obviously we eles had the fazem. association with Então depois de eles Mercedes. fazerem o serviço da McLaren F1, eles também fazem o serviço da Mercedes McLaren SLR. 2,000 Né? cars were built. Então são And 2 that mil really sort of, I think, SLRs construídas. redefined what Eu vi uma quando eu fui para Houston, uma SLR em Houston, há um ano e meio atrás mais ou menos, o carro tava $400 mil. Então esse carro custa hoje o que custa uma Ferrari V12 nova. Pra você ver como que segurou o valor, né? 2 mil carros, super exclusiva, numa época de uma parceria de duas gigantes, que construíram esse ícone maravilhoso. Esse carro merece um vídeo só dele. Não vou me estender muito bespoke aqui. was. And we started to personalize the cars for customers then. E eles personalizam as SLR, olha lá. Parece que tá com entrada de ar o carro, mas é o cara acelerando. We still find that there's a really strong following. E aqui, o escapamento da SLR desce aqui para baixo. E aqui a gente tem um V8 Supercharger. Não sei quanto pressão que roda. Tem kit para tirar o Supercharger e botar turbo. 600 e alguma coisa cavalos. É um brutamontes. Tá bem contido o ronco. Deve ter We um still super find that abafador there's a ali. really strong following for this car. Yes. Some of our Yeah. key sort of technical people falou que were o on carro the tá original bem- production line. You know, our Tá workshop bem manager finished the requisitado, stuff. né? E essa aqui é aquela Stirling Moss, né? Que é uma SLR em homenagem ao Sir Stirling Moss, que foi um piloto, né, muito famoso, terminou a carreira inclusive na Mercedes com honras e encaminhou a MG para o Pagani, enfim.
E olha aqui os escapamentos na lateral imitando aquela SL que o diretor da fábrica, o carro que foi mais caro do mundo, foi vendido. Well, it's an interesting car, SLR. Outro carro que dá para fazer só um vídeo dele, né? Car, isn't it? Enfim. It's one you do Absolutely. Olha lá, It's a SLR great sort abre o of capô para Grand frente. Tourer and what we can do in terms of Então both. elogiam o Gran Tourer, olha lá o V8 lá, olha lá um rack de rodas. Not just the sort of color and material side of things, but also Belíssima performance, combinação de handling, cores. exhaust, everything like that. Belíssima We coleção. can enhance this car quite a lot. Yeah. Então eles fazem preparação, então eles fazem customização desses carros, trocam o escapamento, muda a qualidade dos interiores, combinação de cores, põe carbono, enfim. Which you could probably do on my 650S, but I'm trying desperately just to Que é o stick que ele it está to vendo aqui, vai steering pagar wheel. 2.500 libras para trocar o couro do volante. We can improve on that. Yeah, should we have a look? Should we go E downstairs? eles vão descer lá agora embaixo para ver o I carro was just deles. commenting on the tiles E aí a gente desce because they're not shiny. na oficina, tem uma SLR desmontada. Olha o tamanho, o motor está aqui atrás, mas olha o tamanho que é a caixa de ar aqui desse carro. Com esse escudo, parece um escudo, o negócio dá para botar aqui, ó, você vai ficar desse tamanho. White. Ai meu Deus, eu preciso fazer um vídeo de uma SLR. mano. No, Slightly it is a functional workshop. This, Yes. you know, we get through a decent volume Então ele está of falando cars, both from a de que heritage eles perspective fazem and our current car line. bastante carros, bastante This is serviço em quite an carros aí. interesting car because this is one of our forthcoming SLR HDKs. So Então This eles is- têm uma linha SLR HDK. it's, O que é isso? absolutely. Right. We started with the coupe. Roadster. Yeah. We built 12. Uau! Olha o membro dianteiro desse carro. Quando eu falo membro dianteiro é o front member, não o que você está pensando, mas... Olha a suspensão do carro, olha a estrutura. Então a gente tem treliça, tem tubo, é tubular, ó, o amortecedor preso aqui em cima. Aqui eu tenho o que? A barra estabilizadora. Provavelmente tem uma bieleta aqui ajustável. Aqui provavelmente vai passar o escapamento, porque tem proteção térmica, né? Lembrando que o escapamento desce aqui. No paralama dianteiro, xenon, farol. O freio de carbono, né? Mas os discos aqui de carbono, mas pequenos, pequenos, né? Mas provavelmente o carro deve ter uma suspensão maravilhosa, o freio já deve estar, se você estancar ele vai travar. Tamanho não é documento para freio, tá? Cars. O que vai ditar se o carro tem uma boa frenagem, né? Sempre mais o projeto da suspensão, como é que o carro distribui aquele preso, né? Que vai para frente e distribui para o chão. Isso tem mais a ver com o trabalho da suspensão, tal, do que com o freio. O freio geralmente, quanto maior, mais cedo vai travar, né? Menos você vai ter que dar pressão. Enfim, olha eu viajando aqui. Tem uma Which SLR na minha celebrates frente. the association Vai with ter aquela frente GT3 de- racing. So they were based on the GT3 car. Então o HDR aí, a da HDK, é uma conversão dos carros que eles fazem para as versões de But we GT3, né? produced a prototype, and Mercedes produced a prototype, and Eles fizeram um unfortunately they protótipo, went né? racing with their car. But E we a Mercedes não still correu had that com o prototype, com o and we protótipo, created mas a for McLaren customers correu com o 12 protótipo. very unique cars. Yeah. And then there was E such a aí eles demand fizeram for that, Yeah. that people said, well, we've missed out on the Eles fizeram 12 carros, aí esse carro gerou muita demanda e parece que eles criaram agora essa nova versão da how do we SLR. get one? Né? Let's do a roadster. HDK, So that's what we did, HDK. and this is one Olha lá. E aí tem Roadster e tem Coupé. of the And first that's of one those of them. cars. There's a roadster sort of, That's and the there's carro prototype bonito. car. Olha o tamanho desse extrator, cara. Eu não gostei da caixa de roda aqui, da caixa de ar lateral. Achei bem tuning. O extrator é de corrida, né? Você pode fazer o que você quiser quando é de corrida. Olha os Alan, né? Os fiapinhos para o cara pegar a turbulência aqui e visualmente ver como é que está o fluxo de ar. Os caras põem isso daqui, antigamente era muito comum para ver se o fluxo de ar pela carroceria... Eu falo tanto aerodinâmica nos vídeos, né?
Porque isso é um aspecto que assim, o carro ele tem que ser bonito. Não, mas tem uma questão aerodinâmica que eles traçam os desenhos das coisas, né? Que tem função escondida, né? E antigamente como é que eles viam, né? Porque não tinha túnel de... até tinha túnel de vento, né? Mas não tinha CFD, né? Fluxo de ar calculado por computador, né? Eles botavam assim as lâmpadas nos aviões, eles faziam isso na Segunda Guerra, né, para eles ver se aquele projeto de desenho da asa do Spitfire, onde é que começava, onde que tinha fluxo laminar e onde que na saída, como é que ficava a turbulência, né? E se a turbulência invadia a asa e tal, eles botavam esses fiapinhos de lã, né? E aí eles conseguiam ver se os fiapinhos estavam hoje até hoje, se vai um helicóptero, ele tem um fiapinho no para-brisa, né? Para ver como é que tá o vento em relação para onde que a aeronave está indo, né? Eles usam fiapinho. E aqui tem um monte, né? E aí eles conseguem ver assim, se o fiapinho está reto ou se ele está vibrando, né? E eles veem onde que tem a parte turbulenta. Aí eles vão lá, nessa asa aqui, deixa eu mudar o ângulo de ataque da asa ou mudar o formato. E aí o fluxo vira laminar, tira o arrasto. Às vezes é porque você quer o arrasto. Jogar o carro para baixo. Né? Olha lá, F1, cara! Olha a suspensão da F1. Isso aqui é um aço superior? Não parece ser, ó. Parece uma clavícula aqui, ó. Mas seria um aço superior, porque está ligado aqui em cima da manga, né? Que a gente tem a rotação, seria equivalente ao rolamento superior do amortecedor aqui. E o amortecedor, na verdade, está aqui, ó. E parece que a altura do carro também se controla aqui por cima. The F1, and we're very proud to be the custodian. Radiador largo, né, com uma bela superfície aqui, mas de construção mais antiga, né? Mas tudo de metal, pelo visto. E aí os caras têm um arquivo todas as... Olha lá, Le Mans 1, 2, 3, 4, toda a documentação das McLarens F1 na época, a gente está em 1994, né? Aqui, dá para ver o F1 na capa do vidro, do livro, né? E toda a documentação dos caras lá, 1996, hein? 3 do 7 de 96, 28 de 96, né? Os carros que correram Le Mans, um desses aqui ganhou, não sei qual que foi que ganhou, ou 1, 2, vai saber. E aí foi desclassificado depois, o 5, acho que foi o 5 preto. Ai, olha os desenhos, cara, na época era desenho. Deletado. O que é isso aqui? É projeto do quê? Brake corner, section. Vamos ver aqui embaixo. Interior door release. O projeto interno da fechadura interna, da maçaneta interna. Quem que fez isso aqui? Tá com a legenda em cima, mas enfim, olha lá, foi descartado. Só que os caras desenhavam na época isso. Isso aqui era tudo feito com compasso, régua, né? Assim que os caras projetavam os carros nessa época. Aqui, ó, aqui a gente tem um escudo térmico right hand side, ou seja, lado direito do carro, cofre do motor, escudo térmico. E esse aqui está mais clarinho que esse. Então esse aqui deve ser original, esse aqui deve ser mais novo. Certification program is something that we introduced in 2000. Olha a pastilha dos caras, azul, Brembo, cubo de roda parece ser de titânio. Isso aqui parece também ser de titânio, tá? Posso estar errado, mas isso é uma cor muito típica de titânio. Inclusive parece que o mesmo material da suspensão. Por isso que o carro era absurdo, né? Por isso que até hoje o carro detém recorde de números de... Enfim, eles não puxaram ele junto do Veyron 10 anos depois e o carro... Enfim. This has the certification and it's also got our fuel tank in it. A manga traseira, isso aqui é traseiro pelo jeito. Aqui, ó, ajuste da convergência, provavelmente. Solta a porca, gira o terminal ou a barra. Isso aqui parece ajuste da convergência traseira. Deixa eu tirar a legenda aqui. Pronto. Ó, os dutos de freio para empurrar ar aqui para a parte interna do disco e depois sair aqui.
a pinça Brembo, essa aqui parece a pinça do freio de estacionamento, ó, o cabo do freio de estacionamento, a pinça, pode ser que o carro tenha 2 pinças aqui na traseira. Aí aqui é o ar inferior, lá a gente tem o ar superior, né? O double wishbone. Aqui o semi-eixo, então isso aqui é a traseira mesmo. Lá a suspensão e lá os coletores de escapamento, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Which is an aluminium fuel tank. Should we go round? Let's You've go got the round, have a engine, look. haven't you? Yeah. You've got the engine E out. o tanque de combustível de V12 Paul alumínio. Roche designed E engine. tem um It's unbelievable. S70. E tem um S70. Yes! Cara, imagina ver isso de perto, velho. Puta merda, eu vi isso de perto, mas não fora do carro. Aí sim, hein? Vamos ver quem consegue identificar aqui. Parece bomba d'água, 2 bombas d'água. Uma bomba d'água talvez para esse grupo de 6 cilindros, uma bomba d'água talvez para esse grupo de 6 cilindros, alternador aqui. Aqui não dá para dizer o que é, hidráulico, compressor do ar, talvez. Aí tem a estrutura, que é onde o motor faz parte da própria estrutura do carro, né? Tem várias histórias interessantes, eu já contei um pouco lá no vídeo dos V12. Aqui a gente tem entrada e saída de água, parte de expansão talvez, né? Circuito interno do motor, circuito externo, válvula termostática deve estar aqui. Aqui o duplo Vanos, né? Isso está bem, ó, aqui é uma das solenoides. O S70 foi um dos primeiros a ter lançado o duplo Vanos do Paul Roche, né? Que foi o projetista desse motor e de outros também na época da Fórmula 1 lá com o Nelson, tá? Aqui parece de ser dois atuadores de lenta, né? Os motores de passo, lembrando que esse carro ele tem borboleta individual, né? Então ele vai ter um duto secundário assim para controlar a marcha lenta, para quando você solta o pedal do acelerador. Aqui eu acho que é cabo ainda os aceleradores, não tenho certeza. You think that in Tampas de 1998, válvulas. our 1998. XP5 car did a O maximum carro speed run XP5, of que era um carro protótipo deles, 240.1 miles an hour. Yeah. fizeram And 241 That, as a milhas normally por hora. aspirated car, still stands today. Olha lá o Gordon Murray. E é um recorde que se mantém até hoje. Então os caras na década de 90 bateram o recorde de velocidade final com um carro aspirado, 241 milhas. E até hoje, nenhum carro chegou nesse nível. Lembrando o seguinte, né? Que não é mais uma questão de potência, tá? A questão de resistência aerodinâmica, ela cresce quase que exponencialmente, dependendo do formato do carro, né? E tem tudo a ver relacionado com o formato do carro. Então a força que você precisa para fazer para o carro ir de 100 a 200 km por hora, ela não é nem a metade da força que você precisa para fazer com o carro ir de 200 a 300 km por hora, né? E então o formato do carro também é muito importante e a McLaren sempre teve esse formato externo, né? Dá uma olhada no formato. O carro é basicamente uma bolha, né? Aqui, eu tenho uma aqui. Se você olhar, você esquece os faróis, tá? O carro é basicamente uma bolha dessas que você pinta, né? Extremamente eficiente, né? E enfim, ó aqui o time dos caras aqui. Is it really? There is no tá meio car longo já. that, from a normally aspirated perspective, has gone faster. What we're doing with the F1 or Nenhum have been carro doing over aspirado the last até hoje 18 bateu. months is making sure that we protect the legacy of it. Olha as bobinas de M62 aqui, aqueles V8 da McLaren, da BMW que as tampas de válvula tudo derrete, né? A mesma bobina, com o mesmo conector, bobina individual, né? A BMW estava pulando aqui, né? A gente, na mesma época a gente tinha o S38 3.6 com a bobina simples, né? Uma bobina e um distribuidor com 6 cabos de vela. E depois na minha S38, a minha M5 de 1995, em 94 muda e eles entram com o sistema de bobina individual por cilindro, né? E a mesma bobina do meu carro, pô. Quer dizer, não sei se é a mesma bobina, vamos puxar pelo número aqui. 1.730.766 é uma bobina Breme. Provavelmente o conector e o aspecto externo parece ser o mesmo do meu carro, né? Três fios aqui. E o que mais que a gente consegue ver aqui? O escapamento, lógico, né? Titânio,
aqui aparentemente, essa parte traseira, aqui parece ser inox. Aqui dentro tem os catalisadores, né? Aqui ó, nós temos uma sonda, até meio que estranha essa sonda, né? É uma 400, mas ela está um pouquinho longe do fluxo, né? Uma sonda gorda, né? Sonda larga, não é banda larga, é a sonda que é larga. Deve ser banda larga, lógico. E ela pega bancada, de 3 cilindros, ó, parece que está aqui nesse... Ah não, aqui a gente já tem a união dos dutos. Então uma sonda por cada 6 cilindros. E dá uma olhada, ó, você está vendo esse parafusinho aqui, ó? Esse parafusinho aqui, ele existe para você entrar com uma sonda térmica e você fazer o acerto das borboletas individuais. Um jeito de você fazer manutenção no carro no futuro. A minha M5 tem a mesma coisa, né? Isso é porque você controla individualmente a passagem de ar, como se fosse ajustar um giclê, né? Para cada um das borboletas. Aqui tem um bypass para você ajustar, não é ajustar o batente, mas tem um parafusinho de bypass, o S38 tem isso, e é um caralho para acertar. Então para você fazer o equilíbrio de cada um dos cilindros, né, e ter a quantidade de ar entrando, para cada um dos cilindros ser igual ou muito próximo, para você ter o controle de mistura correto, lembrando que você tem uma sonda só, né, e geralmente, eu não sei se a escala deve trabalhar com MAFs, né? Como você tem 6 borboletas independentes, se tiver uma desregulada, né, aí a mistura daquele cilindro vai ser errada, né, porque o cálculo de mistura é por bancada e não por cilindro. Então eles criaram isso. Né? Ó, tem uma das porcas aqui, inclusive, parece que foi trocada recentemente. Né? Isso é um serviço que você pode eventualmente ter que fazer mais para frente no carro, quando eles estão mais antigos. For its customers. Isso aqui é uma foto. Big investment. Isso aqui é uma outra foto. Enfim, vamos continuar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu cheguei ainda metade no vídeo. Eu vou assistir esse vídeo de novo, sem blá blá blá. Because of modern fuels, you've had to do this. You can't just put another bag tank in it. McLaren Special Operations, qual que é a marca dos carrinhos? Absolutely, and obviously the fuel technology is moved. It's become more eles estão falando we've wanted to have a solution where F1 customers don't have to have the bag tank changed every 5 or 6 years. Yeah. Então é o seguinte, quando eles lançaram esse carro em 1990, a F1 tinha um esquema de célula de combustível, não tinha um tanque de combustível, sim uma célula de combustível, que era um material que, se eu não me engano, que se batesse ele era autoselante, né? Isso é uma tecnologia que a gente via nos caças da Segunda Guerra, quando eles eram perfurados por bala, né? O Messerschmitt estava lá, o Spitfire estava lá, o Messerschmitt atirava na asa do Spitfire, furava a asa, né? E a asa era onde ia armazenar o combustível do avião, né? Então eles criaram nessa época, Segunda Guerra. Esse negócio é antigo. Esse negócio é bem antigo, tá? Tudo que a gente está falando aqui são coisas bem antigas, né? Enfim, preciso gravar um vídeo sobre isso aqui depois. E a McLaren meio que botou isso nos carros e botou essa bolsa que era o tanque de combustível, né? Ou a célula de combustível, se você preferir. E isso era um serviço que os caras tinham que... O Gordon Murray projetou o carro desse jeito. Aí beleza, lançou o carro no mercado e fala, olha, a célula tem que ser trocada aí a cada 10 anos, se não me engano, era o intervalo inicial. O que ele não tinha previsto é assim do tipo, pô, mas e aí, tem que trocar e é rápido trocar? Não, se não me engano tem que tirar o motor. E aí, se eu não me engano, posso estar enganado, tá? Tô falando coisas de memória aqui, às vezes minha memória falha. Os combustíveis mudaram desde 1990, né? Formulação do combustível, tal, os componentes, e eles tiveram problema de corrosão. Então eles estão fazendo o upgrade das F1s, estão tirando esse sistema de célula, de bolsa, né? E estão botando um tanque de alumínio no lugar, né? Que, convenhamos, é melhor. Né? Because it is, as you can see, it's a full engine and gearbox now. Olha lá, a parte traseira do carro, que é um take que o cara tá em câmera lenta, que provavelmente ele não podia nem... Olha o ouro, isso aqui é ouro.
Isso aqui é a parte do revestimento do cofre do motor, né? Eles utilizam uma folhinha de ouro, né? Um ouro mesmo, né? Que nem você vê em estátua budista, tem lá os caras ficam martelando ouro lá, né? Porque o ouro é leve e ele reflete bem o calor, né? Então, para um carro que tinha pretensões assim, até o tamanho do parafuso, ele era importante para ser o mínimo possível para dar a sua função e não carregar peso extra, né? Não é à toa que esse carro bateu um monte de recorde. O ouro foi utilizado como material aqui para fazer fazer o controle da temperatura, aqui, certo? Aí aqui me parece ser o lugar onde o motor é parafusado, né? O quadro do motor aqui é parafusado aqui. Aqui me parece ser linhas de óleo, talvez, arrefecimento, tanque de expansão, né? Aqui, ó, os dois dutos que fazem a captação do ar por cima da McLaren F1. A McLaren F1 tem esse aqui tá quebrado, né? E se eu não me engano, os carros de Le Mans ele tinha um duto um pouquinho mais alto, assim. E aquele, geralmente, ele é junto, na mesma linha do carro, né? Então a gente está vendo ele aqui por trás, né? Que entram ali nos dois plenos gigantescos em formato de trapézio do S70. Aqui me parece, aqui é onde vai estar o sistema de combustível, parece ser duas bombas, inclusive, e aqui é onde está esse tanque que eu falei, que os caras estão fazendo a melhoria, né? Então, de fato, tem que tirar o motor para trocar aqui, ó. Vai trocar a bomba de combustível na McLaren F1, tem que tirar o motor, né? Aqui, ó. Isso aqui são linhas de combustível. And you can see that our Ah, technician here Jesus is Cristo. painstakingly putting on O técnico chora nessa hora. Ou não, 24 né? karat gold leaf onto E aí, ó, ele falou 24 karat gold leaf, né? Que é folha de ouro de 24 the quilates. engine bay. And that is, E o I cara think, tá lá com um James, a 2-week estilete, process. com uma espátula. To complete that is a 2-week Olha lá o process. cara. I thought once it was gold and Como é that que é o was nome it, do it cara? never corrodes and it would look shiny for hundreds of years, but no. E ele tá falando que ele achava que o ouro não corroía e ficava brilhante durante muito tempo, mas não, aqui é uma... o ouro ele oxida também, né? Ele vai ficando opaco com o tempo, porque forma aquela camada de ouro. Ainda que seja um ouro 24, né? Mas mesmo assim ele vai reagir. Muito mais lento do que o alumínio, por exemplo. And it's in a Mas, pretty hostile place, isn't That's it. e é um ambiente bem hostil, né? Que nem o Harry falou. it? No, brilliant. Thank you, Dave. Então, this was a parece que surprise. faz I didn't parte da realise it was manutenção also você actually trocar o part of the crash ouro structure at the back, and that's why Yep. that do box seu cofre de has motor. that volume in it. E aí tá lá o escapamento, olha lá. Ah, aqui tá o abafador, parecendo naquela outra que tinha um abafador, né? Que a gente tinha visto naquela foto. Olha lá. A sonda aqui na união do merge collector dessas duas bancadas e amazing. tal. Have you ever had to do an engine rebuild on one? I mean, the engines were Se já tiveram que basically they were fazer sealed units reconstrução that de came from motor. BMW. So we will send out Olha o motor sem os comandos. Roda fônica, duas bombas d'água. Olha lá, entrada MAF. Falei que com o carro tinha MAF, olha lá os MAF lá em cima. Caralho, MAF, né, F1? Acelerador por cabo, falei que era cabo. Meus palpites, às vezes, eles estão certos. Olha o carrinho para transportar o motor. E olha lá atrás do carro, velho! Olha lá atrás! Ah. Não é? É o Livery Goof. Que lado que eu tô olhando isso? Assim? Não é o mesmo carro. Esse aqui tem vidro, aquele não tem vidro. engines to effectively É o BMW GT1. heritage for them to rebuild them. We can do A BMW faz a reconstrução dos motores, não é a obviously some McLaren engine F1. work. BMW MSO were que faz. quite secretive at the time with the engine. Então, So it goes back there. a BMW é bem restrita, né, para passar as informações de serviço do... Estou enfrentando isso agora com a Ferrari, por exemplo, um carro aqui em serviço. Então, as montadoras desses motores de alta performance, eles são bem restritos, né, para passar informação e tal. Então, a própria McLaren tira o motor e manda para a BMW devolve. E uma coisa interessante, esses carros rodam pouco, né? E os caras estão fazendo engine rebuilds, eles estão reconstruindo o motor. Logo, tá dando problema. Que tipo de problema? Oxidação? Provavelmente. Será que aquelas tampas são de magnésio? Que nem eu mostrei aqui, ó, as tampas de válvula são de magnésio? Não, acho que não.
Porque, não, talvez possam ser. É que aqui a gente tem aquele padrão de usinagem, né? Isso pode ser de alumínio. Que tem aqui o McLaren BMW Power, essa cor aqui que é típica de alumínio, não de magnésio. Tô chutando. Mas pode dar oxidação. Com certeza vai dar oxidação. 30 anos, o que não oxida em 30 anos? Os caras estão andando com o motor lá para lá. Para fazer. O que é feito? Ninguém sabe. Só aí tem a W1, né? A W1, que agora é o novo hypercar deles. Que... Olha que linha bonita aqui. Essa do espelho com a da porta. Chicago, very mas comemos, não foi um carro que me animou muito. And I think, né? In a few years' time, you're going to see some amazing. Assim, ó, se você parar para pensar, depois da P1, a W1 não tem grandes diferenças. E olha só, a gente tem a F1 com aquele S70, V12, desempenho descomunal, um carro único na sua história, com todo o mérito, ganhou Le Mans, recordes, etc. Depois vem a parceria com a McLaren e entra a SLR, que é um carro que eu ainda vou ter na minha vida, talvez quando eu tiver 200 anos de idade, mas eu vou chegar lá, né? E outro ícone também de hypercar da época, né? Produção super curta, mas enfim. E aí você entra com a P1, né? O primeiro híbrido de fato também, com uma concepção de carroceria, desempenho e tal. E aí entra a W1, que parece uma P1, assim, do tipo, você não teve uma grande quebra de paradigmas, né? Um grande salto. Vai ser um motor com mais potência, uma suspensão melhor calibrada, um chassi mais rígido, uma elétrica talvez com uma densidade maior, então mais levinha, né? Enfim, W1 daquela... Designs, paintworks and configuration. Não posso estar enganado, cara. Não, enganado eu tô, né? Mas, enfim. Yeah, não me anima. I want to get over me anima to the ter 12 over there, but yeah, this is just your new bodywork, isn't it? So this is so this is all new carbon. E eu não gostei desse. O carro tá largado, né? Ó, dá para perceber aqui, ó, a parte traseira. Aqui também eles alargaram a parte dianteira. Aí tem a saída do escapamento, aí tem essa aleta aqui de 488, mas acho que tá muito exagerado, né? Eu teria uma preta assim, uma classuda, uns brilhantes, eles modificam a suspensão nessa versão HDR. And then put some enormous aerodynamics on it. Well, I saw one in the other building and I didn't realize just how wide. Olha lá no fundo, olha lá no fundo. Tô vendo, aqui tem uma montagem de pneus semiautomática. Lá no fundo a gente tem uma Hunter Elite, eu tenho exatamente o mesmo alinhamento aqui para fazer o alinhamento do carro, o último serviço, e os caras botaram no fundo da oficina. Certo. Aí você vai alinhar um carro, você faz a suspensão, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que jogar lá no fundo, tirar todos esses carros e jogar o carro lá. Eu tive esse problema, eu fiz um investimento agora em 2023 gigantesco para tirar o alinhamento do fundo da oficina e botar ele na entrada, né? E bom saber que a McLaren MSO sofre do mesmo problema que eu sofri durante anos. E parece que esse carro bateu, hein? Yeah, 60 millimeters wider than Parece que esse carro bateu, hein? Car. And then you've got this enormous diffuser in the background. Estão falando aqui do difusor traseiro. I'm really keen on going down this line because I've never Aí agora a gente vai entrar nas McLaren mais recentes. Which effectively was the 12C. It started with the 12C. This car was one of the first MSO cars. Então, esse é um dos primeiros carros da divisão da MSO. Esse é o primeiro carro da MSO, esse laranja. Eles botaram esses front louvers aqui, né? Finishing in the extremely rare HS model. So this is the first of the HS não basta ser um MSO, tem um modelo ainda mais raro que chama AGS. When mine was Y1 MSO. We still got Y1 MSO. Aí eles estão falando da placa dos carros, que é Y1 MSO. I should have phoned up about that. Que é o deles. Aquele era o roof scoop on this one. Então, eles estão falando aqui da captação de ar aqui superior, né? Que é uma adição da MSO, a MP4 normal não vinha com isso. Olha como o carro está envelhecendo bem, cara. Como a MP4 2Z está envelhecendo bem, cara. Um carro que é bonito até hoje. Não posso falar isso de uma 720S.
So Talvez aqui it é actually mentira. started as a private commission for one customer. Aí é aquela coisa, né? Um monte de carbono, tem aqui uma letra That's right. superior, tem aqui essa aqui na virada, So aqui, this car. enfim. So that's this car. Põe carbono, Yeah. So that's mais real 50 mil history. libras And you've got, esterlinas. little flip ups under Cima de the carbono. HTRs. Oh, there. E essa aqui é I uma, won't get uma down the line, HS. but yeah, This car, obviously, you're very É familiar uma with. versão ainda familiar mais with this, and we will come back to this. Yep, exclusiva. absolutely. But I wanted to have a look at these E essa two. aí. Yeah, While so we're this is, here. I Eles vão think this voltar is a para esse really carro. interesting car because 675 LT, obviously Yes. a really important car for McLaren's history, but Então, even tá falando da minha today, we 75. can offer Que pra mim se eu tivesse uma McLaren seria uma M75, porque ela é bonita, tem esse farol com formato aqui bacana. customers Enfim. what we call an ASM service, Seria a que eu after sales teria. modification, E eu andei numa. where we will put a new roof Tem scoop vídeo no on the canal. car. We will put fender loops 675. in, and Clica we aí, can ó. do things like retrim parts and things to make Então the car eles, completely de novo, unique fabricam um and monte de personalized. coisa em And carbono this para service is personalizar o something that we carro. extend São carros mais on antigos, já estão P1, fora de on garantia. Senna, on 675, and Então eles also fazem on the- isso on the na M75, fazem na P1, fazem na McLaren sort of the Senna. earlier 12C and 650s. This was an option E as when primeiras we- 12C. and quite a few people did not tick the box. No, They they rather didn't. wish they They did. didn't. Yeah, or yeah. second owners do. And don't there's a they? lot of people are now saying, oh, Custa 54 mil libras para botar um scoop no teto, tirar o teto do cara, botar o scoop e, pelo amor de Deus, eu espero que pelo menos isso seja funcional. Lembrando que esse carro é turbo, então pressão positiva na I wish admissão I'd have had a, a não vai roof fazer muita diferença, porque ele vai ter uma razão de pressão para atingir no final. O que vai acontecer é, ele põe o scoop, pode dar uma pressãozinha 0,1 a mais, 0,2 bar a mais ali na entrada, né? Aí o que vai fazer o wastegate? Vai abrir um pouquinho menos. Qual que é a função de um roof scoop num carro turbinado? 54 mil dólares, mil libras. What the fuck? Mas tudo bem. well, You say, actually, well, sir. actually, I know the man who can. And then the final Right. iteration. Yes. This is a very, very special car, only 25 E essa in the daqui é uma world, versão super the especial. 688 HS. I didn't know this one Ah, existed. Yeah. 688 HS. So Yeah. this is probably everything that Num vermelho maçã fosco, a fibra tá com verniz. E eu estou gostando muito desse carro. Que carro we bonito! learned on the P11 program É uma- and taking it to the nth degree em with cima obviously a do fixed programa aerodynamic package P11. for the rear, canards and diplanes on the front. This Caralho! Que coisa bonita! A asa é ativa. Olhando aquele ângulo, parecia aquela traseira de P1, né? That goes all the way through the body, 688 PS, so up from the Olha lá, 675, ouro, os caras estão and utilizando very, ouro very aqui different driving no experience. Are there any No UK windshield? cars? This is Or a they- UK um escapamento de Oh, is it? titânio. It's left-hand drive. Yeah, yeah. Right. yeah. E é um This carro is- da this Inglaterra, is a só UK que ele é registered car. volante na esquerda. Well, I look forward to seeing it. I'll look round the back in a moment. So I see Gostei we're very desse tight. vermelho, And hein? there is this important car to look at here. E esse Absolutely. contraste So com it's great that, carbono, you're ficaria muito invested bom no in AutoZone. MSO. I can Yeah. see that that's the case. E agora I'm very eles voltaram para pleased. esse We're carro. looking forward to doing some work on it for you, I so don't that we know. can. I feel like an exciting. Ah, esse é o carro tester. dele, I see cara. how much work Eu other viajando people Well, aqui. do. Esse aqui é o carro do Heavy. Just say, oh, can you retrim my wheel, please? But we, E ele I vai think pagar. this is a, you know, this. Eu and this espero is que an tenha important thing feito o for cálculo people to correto. understand is a lot of people think yes, you know, MSO will do a private commission where you know we'll build something like the McLaren Sabre, 15 cars globally, but we'll acho que eu actually fiz o cálculo errado, é do very 25 small mil work dólares as well. mesmo. And the É entry 25 level libras, to né? MSO is much lower than people Volante. think it is. Well, yeah. When I was talking, well, Vai parecer uma coisa estranha lá que eu- sort of runs the day-to-day. O vídeo here, tá he tão was saying longo you're já. getting more Vamos chegar no earlier final. cars in. Olha lá, isso aqui é o quê? Tem um indicador de pressão ali. Será que é uma máquina de vácuo, talvez? Yeah, dramatically more Yeah. recently. Yep, Yeah. We're getting a really good mix now of both heritage and our current car Não lines. tá falando do serviço da oficina, né? Que tem tanto a parte do Heritage, que é os carros antigos, como o upgrade dos carros mais novos. Those cars more and more. Yeah. A parte de We're doing a lot personalização. more configuration. So
we introduced on the 765 LT Spider Então, configuration sim, for non-Ultimate Series que é cars, isso, Ultimate cara? being Senna, Elva, Speedtail, Então, umas and versões W1. especiais But que eles fizeram by de doing pintura e that, tal. we saw a massive increase in the amount of business that we can Olha, actually do, 765 and LT. the level Tô com uma aqui que é tão chamativa como essa daqui, mas Oh dear, it's a dangerous place to be. isso aqui. Yeah, well, if James sort of has some gold left over and he just lifts the top of mine and We'll just, just see if we can, accidentally loses if we it can, on we there. Cara can lá, put it That'd be in the fantastic. in the Botando engine bay. ouro Yeah, and all with carbon na bonnets, tampa some do carbon motor rings and do louvers escapamento just da... lying I'm sure around. Michael F1. will come up with a Os suitable outros package. carros. It's very kind, good old Bem one. modesto Yeah, a I will discuss McLaren. with you exactly how the wheel, but I just basically want to get rid of these perforations. I want Bem to, the modesto. bit I hold. Aí ele quer tirar I want o, to be Yep. the nicest leather possible. o couro What I'm liso debating now is no whether I volante. keep the yellow. I don't particularly like it, but O it's volante part of the vale? history of the car because it's got so Não. many other yellow axles. Vale a visita? Well, you've got obviously Vale. you've got the yellow contrast stitch and you've got the É o que eu yellow acho. micropiping, so it does tend to sort Eles estão of discutindo agora o desenho. lead Vai together. fazer o doesn't it? amarelo. Part of its history is the yellowness. but it's entirely up to you. I know. E You know, ele we- que vai We decidir call it the art of the o que vai possible. fazer. So Yes. that's the. É a arte do Dangerous possível. place. Neil, thank ever so much for your time. E o That was Harris really fala good. que isso é um Look lugar around the muito workshop. perigoso. Great to see you again. Agradece a and, visita. and Yeah. don't be a stranger. No, okay. E, that's por favor, fine. não That's an seja estranho. instruction. Thank you. Visite-nos. All right, thanks, Harry. Eu estaria Well, aí there we todo go. I got sábado. my 650S back. I collected it this morning. I got the call E aí from ele Mike pegou o Wrigley carro lá about a pronto. week ago, actually. Trocaram It happened a o bit couro quicker do than I volante. Olha lá, o expected. couro tá opaco, tá nem brilhoso, tá? Porque nem gordura entrou ainda em And I went contato down ali. this morning and collected it and saw E this agora wheel ele for the tá first time, feliz. and I could not Eu tenho be certeza que um monte de gente vai estar falando. O acabamento do cara pagando não sei o que pelo volante, olha lá, a costura tá tudo torta. It's Esses just, caras de just perfect. YouTube The chato que McLaren vocês são. wheel, Alguns, não você que It's, tá dando it's curtida simple. agora It's no got a vídeo. slight rise, just as you sort of E ele deu run your hands ele over it ele here. aumentou There's a slight change in o grip. contours, but nothing aggressive. None of the nonsense Nada muito that agressivo. BMW give us. Parece que ele tá feliz, né? Funny enough, I just spent a week with a Ferrari Testarossa, which you'll be seeing Ele tava com uma more of Testarossa. in the near future, and that has a Que ele, very olha só simple essa wheel. paisagem, Wheels cara. don't need Imagina dirigir isso reinventing. daí. Put a beautiful covering Dirigir either carro like aí. this, pure black leather, or Alcantara I quite like, but I would take this on Ele this queria car. Alcantara ou And couro it's liso. just a Eu joy faria to de hold. couro And liso, I meu think Alcantara é um what you gotta saco remember pra about manter. McLarens, for me, the steering is almost a highlight of it. And to E a enhance McLaren é it with sempre the o most highlight perfect do wheel carro and é this o covering volante. I've got on it now, then it just doesn't get better, and it reminds you every time you get in the car. The thing about the steering wheel, it's the bit Ele you tá touch. elogiando So if it o annoys, volante, que é a única coisa que it você can encosta really no carro, annoy you, né? because there's no escape. You can't drive a car not holding the wheel, really. So I love Ele não it tem for opção that. e ele não And, gostava do they couro, did isso try to interferia na keep the interface original que ele bit tinha of com o yellow carro, de leather, fato. the telltale at the top of the Interfere. wheel, but the stitch lines, the stitching holes wouldn't line up, so this is actually a new bit. Doesn't E aí eles matter. fizeram tudo I've also novo. É, quando got você vai the fazer o couro do volante, tem que ser tudo novo, não dá pra aproveitar yellow mesmo. stitching, porque top and bottom. o negócio tá meio which que is what costurado, the você other wheel tira. had. So I'm Uma bosta. extremely happy. I am É, o incredibly couro happy velho já tá with meio it. laceado. It's just right. And I love E that. ele está feliz, tem But que I estar have to mesmo. thank Neil Underwood and for Michael Wrigley for giving us that chance to basically go behind the curtain at MSO. It Eu was estaria quite feliz de ter enlightening visitado just seeing what they had Que there. oportunidade. How important actually Como a internet the é maravilhosa McLaren hoje. SLR has become to them, and how Imagina many visitar bespoke isso daí em editions they're doing now and 1990. work on those, and also to see those McLaren F1s. Mas se você vê aqueles documentários no Discovery Channel chato pra caralho, né? E mostrava 5 segundos a mesma imagem repetida umas 10 vezes. E era esse era o nível de informação que passava pra gente naquela época. Banda fina, hoje é tudo banda larga, 4K, plaf. I'm not bored of the performance of this car. E Anyway, aí where ele was I? tá Yeah, the elogiando Arcade, they o even had desempenho da the Le Mans 67 24-hour da Cup there 650. as well, and some glorious Olha lá, pictures tem of the early days of McLaren. Os capôs, Yeah. olha lá, So a vencedora de real Le Mans. buzz to the place, all very busy. Great to see those models. I didn't even Gostei know desse that vermelho. 688 HS existed. And just some of the other cars they have in there. There was lots Ah, of e eles têm uma garagem, ó.
Eles estão com uma garagem de 6 espaços. Or a hidden O Magari rooms, tem I couldn't 70 show you, the vagas. cars undercover, 70 vagas nós got temos to aqui. look at a Estão few of them. cheias. Aqui, ó. 70 não, nós estamos com 80 aí, quer ver? Ó, mandaram aqui no grupo. Por que eu tô falando isso? Não sei. Vocês querem ver bastidora? Também. Mostro os bastidores. Bom dia, estamos excedendo em 11 veículos no estacionamento. São 70, 81 carros. So there you go. That is Eles não têm o problema que nós temos aqui no Brasil de peça. Você pede uma peça 30 dias muitas vezes. Ah, eu preciso de uma maçaneta eu preciso do cilindro de chave da McLaren. O módulo de banco da McLaren. Vai esperar, chefe. Vai esperar mínimo 30 dias, infelizmente. Então, é outra realidade. Então, eles precisam ter menos vagas, de fato. E lembrando que eles são This is McLaren my também. 650. Olha lá, agora a gente está vendo o body shop aqui, ó. Os caras lixando o carbono. Isso aqui é uma SLR, com aquele body questionável. Yes, now with its new steering wheel, and I couldn't be happier. We have some plans with this Olha que car legal, o controle de going ar-condicionado forward aqui this na year. direita, You're going na to be joining us porta, on a trip in a couple gosto of months' dessas coisas que time. pensa de But yeah, I'm going to enjoy this car, and I hope you enjoyed this video. Ele vai If you did, gostar. well, keep watching and keep subscribing. Thank you so E much se for inscreve subscribing no in bigger canal. numbers. Então é isso, senhores. Mergulhamos na... Vamos ver se eu não estou perdendo nada aqui. Algumas imagens, pelo jeito. Não. Mergulhamos na MSO. Fizemos um tour na MSO juntos. Que privilégio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um comentário aí. Qual carro você teria? A F1, a SLR ou a P1?